Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 12 de agosto de 2026, 8 horas, horário de Brasília. A Ucrânia faz a maior emboscada mecanizada durante este ano de 2026. As forças russas sofreram o maior e mais devastador fracasso mecanizado deste ano, na frente de Pokrovsk, após tentarem mover uma coluna colossal de 50 veículos blindados. 50 veículos blindados entre tanques de guerra e entre blindados de combate, que são conhecidos, que transportam tropas de infantaria dentro. Operadores de elite do exército Azov, da Guarda Nacional Ucraniana, detectaram a concentração russa entre 20 a 30 quilômetros da linha de frente e desmantelaram sistematicamente todo o comboio usando drones de alta tecnologia. A inteligência e a coordenação ucranianas aniquilaram os reforços russos e transformaram as rotas logísticas de Moscou em um verdadeiro cemitério de metal. Assista agora a este relato que vou fazer aqui, ele é detalhado sobre a destruição no campo de batalha, do teatro de operações ali na região do leste da Ucrânia, na região de Pokrovsk. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo e comente como a tecnologia ucraniana está vencendo o desespero russo no teatro de operações. A destruição da maior coluna russa. As forças russas sofreram mais um fracasso mecanizado de seus blindados, foi o devastador na frente de Pokrovsk no ano de 2026. Faz tempo, aliás, que nós não falamos sobre essa região de Pokrovsk, né? O comando russo cometeu um erro tático. Ele reuniu uma enorme coluna de 50 veículos blindados, aproximadamente entre 20 a 30 quilômetros da linha de frente. Os oficiais russos acreditavam totalmente que essa distância geográfica protegeria suas tropas contra os ataques de drones ucranianos. Lê do engano. No entanto, os operadores experientes do Corpo Azov, da Guarda Nacional Ucraniana, detectaram a concentração de blindados até mesmo antes do início do ataque. As forças ucranianas desmantelaram o agrupamento de forma sistemática e implacável. Os tanques e caminhões russos queimaram um após o outro após serem alvejados com precisão cirúrgica pelos drones de ataque da Ucrânia. Imensas colunas de fumaça preta, podiam ser vistas perfeitamente a vários quilômetros de distância na região. Em estado de pânico absoluto, os soldados russos abandonaram seus caminhões, porque tinha caminhões também, né? Além desses 50 blindados, que transportavam tropas. E também aqueles que conseguiram sair de dentro dos blindados, procuraram abandonar os blindados para não serem eliminados com os próprios blindados. Porque normalmente, como é que é o ataque? A Ucrânia ataca os drones, né, com drones, né? Vai um drone, atinge, aí, vamos dizer, imobilizou o blindado, tanque de guerra ou blindado de combate, aí já vem outro drone para destruir e queimar, né? Então, quando o primeiro atingiu, se ele não queimou, não explodiu, eles já tiram o time dali, porque senão sabem que as consequências serão muito graves. E eles, os militares mesmo lá no teatro de operações, falam, é melhor estar a pé do que estar dentro de um veículo nessa hora, porque o veículo todo pode ir para o espaço e todos vão para o espaço juntos. Então, a primeira coisa, eles vão embora, né? Mas são caçados também pelos drones FPV ucranianos. Os operadores ucranianos continuaram a caçar tanto o equipamento pesado quanto o pessoal russo que tentava escapar desta zona de impacto. O objetivo frustrado dessa ofensiva foi um objetivo bem frustrado. O ataque planejado por Moscou, ele tinha como objetivo principal maior apoiar o avanço contínuo da Rússia em direção à localidade de Dobropilha. Ela faz parte da linha defensiva de Pokrovsk, que fica, não sei se vocês lembram, falamos em outros vídeos, faz tempo que a gente não fala, ela fica a 6 quilômetros de Pokrovsk. Mas é uma vila não muito pequenininha, não, uma vila de médio porte. Destroços hoje, não tem mais nada lá, não tem nada em pé, né? Mas elas não detêm o controle, os russos sempre disseram que detêm o controle e já conquistaram, mas não tem ainda depois de todos esses anos de guerra. As forças russas tentam avançar pela área de Pokrovsk, na região, né, em direção também a Belitske, para ameaçar um cinturão de fortalezas de Donetsk pelo sudoeste.
O progresso dos russos tem sido extremamente lento e depende de infiltrações caras de infantaria e ocasionais avanços mecanizados em torno de Belitsk e Rudinsky. A interceptação feita pelo corpo de Azov foi crucial, porque destruiu a enorme concentração de assalto. Eles iam assaltar com aquele grupo grande, né? Antes que ela pudesse tocar a linha de frente. Então estavam lá ainda esperando a ordem de marcha para entrar e começar a avançar. O resultado dessa operação que foi uma operação muito precisa, dos 50 blindados não sobrou nenhum, né? Todos eles viraram fumaça e ferro retorcido. Ela foi muito precisa, né? Isso mostra de maneira muito clara que a ideia tradicional russa de uma retaguarda segura não existe mais. Ela já está completamente sem sentido agora nessa nova maneira, nessa nova filosofia de guerra com drones. A marca de 20 a 30 quilômetros atrás da linha de combate encontra-se firmemente dentro da zona de abate de drones da Ucrânia. Os drones da Ucrânia ali no teatro de operações, já próximo à linha do combate, estão voando a 100, 120 quilômetros, né? Então, acredito que essas pessoas que estavam comandando esse ataque não tivessem muito conhecimento, não tivessem muita experiência, chegaram recentemente ao teatro de operações e não avisaram eles. Os drones de reconhecimento, eles localizam as concentrações da Rússia, enquanto os drones FPV bombardeiam e de médio alcance realizam um ataque imediatamente. Os de médio alcance são os que jogam bombas em cima para queimar os blindados, os caminhões, etc. A destruição e o problema é justamente a mentira na cadeia de comando russa, né? Tem muita mentira. O russo vive da mentira, o ar que ele respira é mentira. A destruição catastrófica da coluna não foi comunicada, segundo informações, com precisão ou honestidade pela estrutura de comando da Rússia. Então eles tentaram achar uma justificativa para isso. Essa é informação quente, né? Analistas militares russos independentes, eles reconheceram a perda total da coluna nas redes sociais. 0 veículos, foram 50 blindados, não sei quantos caminhões, mas também foi tudo eliminado, né? Contudo, os oficiais do Kremlin, o que eles alegaram? É uma coisa falsa, que a atenção ucraniana havia sido desviada por esse comboio, enquanto aí eles procuraram infiltrar outros grupos. Mas a Ucrânia acha isso uma mentira, porque a Ucrânia estava vigiando, é uma mentira conveniente para enganar o Kremlin, e espalhou-se de uma forma otimista pela cadeia de comando russa, incentivando o envio de mais tropas para esse matadouro. Quer ver? Não tem lógica isso, porque os caras vinham lá com uma coluna grande, muitos soldados dentro dos blindados e nos caminhões, né? Um batalhão aproximadamente estava preparado para avançar ali, de infantaria, fora esses blindados ali. Então, minha gente, a mentira traz a desgraça para a Rússia. Essa estratégia russa ela acabou severamente enfraquecida, pois o equipamento pesado que era destinado a fornecer poder de fogo foi inteiramente consumido pelas chamas ucranianas. A discrepância ridícula entre os relatos oficiais russos e a realidade sangrenta do campo de batalha encoraja a Rússia a repetir erros táticos obsoletos. Essa maneira deles fazer a guerra é obsoleta, né? Números da vitória do Corpo Azov. Durante esse grande ataque frustrado contra as posições defensivas do Azov, as forças russas mobilizaram elementos do 2º Exército e 1ª Divisão inteira de tanques. Como o Azov pulverizou a ofensiva russa e registrou a destruição nesse outro ataque, confirmadas 7 tanques pesados que vinham e mais 6 blindados, ou seja, 13 veículos foram também destruídos. A artilharia e os drones ucranianos também liquidaram mais 2 lançadores de foguete Grad nessa oportunidade, 3 veículos de engenharia e 47 veículos leves de transporte, tipo caminhões, transporte de tropa. Aí era uma infantaria, não era uma blindada, né? Uma infantaria em caminhões, motorizada apenas. A operação resultou na eliminação física, nesse caso, mais 123 soldados em poucas horas de combate. Imagens, inclusive, que os serviços de inteligência da Ucrânia tiveram via satélite, mostraram os guerreiros ucranianos alvejando os reforços russos e cortando as rotas logísticas da ofensiva da Rússia.
O avanço mecanizado da Rússia foi totalmente interrompido antes que eles pudessem obter qualquer tipo de vantagem territorial. Então essa superioridade da Ucrânia, inclusive, ela é matemática, apesar de as tropas estarem em menor número, menos soldados da Ucrânia do que os dos russos. Esses resultados eles ganham muito peso quando são analisados sob a ótica do desequilíbrio numérico existente no fronte, né? Comandando a Guarda Nacional Ucraniana, o Alexander Pilnenko, afirmou que as formações ucranianas no eixo de Pokrovsk enfrentam uma desproporção esmagadora, mas estão lá ainda. Os russos não tiraram eles das posições nesses 2 anos de guerra, que estão ali. Ali já estão há 2 anos e meio tentando, né? As forças russas atacam em uma proporção de 6-1. Ou seja, cada soldado ucraniano é responsável, vamos dizer assim, em tese, para eliminar 6 russos contra os defensores da Ucrânia. Ou seja, eles estão muito superior à força, mas apesar da desvantagem, o primeiro corpo de exército do Azov mantém as posições designadas, graças ao reconhecimento coordenado e constante. A rápida detecção permite ataques preventivos, avassaladores contra as formações russas antes que elas consigam se desdobrar de forma adequada. A distorção nos relatórios que chegam aos generais em Moscou continua empurrando grandes colunas russas diretamente para as estradas da morte. Os generais russos podem tentar justificar 50 veículos em chamas como uma manobra diversionista ou de distração, vamos dizer assim, que isso é inteligente, eles podem pensar, mas a matemática real não favorece a eles. Por causa disso que eu digo que a matemática está favorecendo a Ucrânia. O desempenho ucraniano ele supera todas as expectativas, provando na prática que um soldado ucraniano bem coordenado anula a força de 6 soldados russos. Estão em 6-1, não conseguem passar, não conseguem assumir as posições. E para nós concluirmos, a batalha na frente de Pokrovsk, naquela região, deixa claro que a incompetência dos oficiais russos e a mentira que já está institucionalizada, a mentira na Rússia é uma instituição, e parece que é uma instituição forte, uma instituição que está acima de tudo. São os maiores aliados da defesa ucraniana. Continuem mentindo que nós continuamos aqui defendendo e mostrando a verdade para o mundo, que vocês somente ganham terreno nas mentiras. A capacidade do Corpo Azov de transformar 50 veículos blindados russos em sucata, retorcida, a 20 ou 30 quilômetros, nessa faixa aí de distância, prova a superioridade militar e tecnológica da Ucrânia, enquanto a Rússia queima seus recursos humanos e materiais em ataques absurdos, insanos. Os guerreiros ucranianos seguem demonstrando que a eficiência tática e o uso inteligente de drones são a chave para vencer essa guerra cruel no teatro de operações. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.